Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Irmãos, graças ao Senhor, né? Por mais uma palavra. O Senhor essa semana tem nos falado muitos pontos, né? Sobre a palavra. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns, porque nós sabemos que só o final de semana não dá para a gente passar, né? Todos os pontos. Por isso que é importante o desfrute dos irmãos em casa, né? Desfrutar ali da palavra, do alimento diário. Porque quando você chega na reunião, você tem algo, né, para apresentar para o Senhor. Amém? Eu gostaria de entrar mais na semana, no primeiro dia da semana 1, né? Segunda-feira, porque fala ali da parte central da mensagem da semana 1, onde o tema dessa semana é a festa dos tabernáculos, né? Senhor Jesus. Vamos falar juntos? A festa dos tabernáculos. Vamos ler João capítulo 7, Senhor Jesus, versículos 1 e 2. João 7, 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. João 7, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Amém? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Até aí. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por que eu vou dar mais assim ênfase aqui na mensagem na segunda-feira, né, da mensagem 1? Por quê? Porque aqui fala de algo assim que para mim eu acho de suma importância, eu creio também para os irmãos. Como nós hoje estamos edificando a igreja, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que estar falando sempre: Senhor, como que eu estou edificando o teu corpo? Como tem sido o meu proceder, né? No viver da igreja? Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo da forma correta, mas muitas vezes não está, né? E aqui nos mostra que no passado, ali no Antigo Testamento, esse tabernáculo, né, por que fala festa dos tabernáculos? Porque foi construído 2 templos, né? O primeiro foi construído pelo rei Salomão, né? E o segundo a gente vê lá em Neemias, que foi restaurado também por Neemias. Então foi reconstruído 2 vezes. O primeiro, ele foi destruído pelos os babilônios, né? E o último pelos romanos. Então, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem para a gente ficar claro, né? Quais foram as falhas que houve nessas construções, né? Talvez houve essas destruições porque houve uma falha na construção. O irmão até fez uma pergunta: quando você vai construir, o que você constrói primeiro, a casa ou os muros? Né? E muitas vezes, na maioria das vezes, nós construímos primeiro a casa e esquecemos dos muros. Irmãos, trazendo isso aqui no Antigo Testamento tudo é figura. Isso tem que ficar bem claro para nós. Aí você fala: então o Antigo Testamento não é importante para... Irmãos, a Bíblia toda é importante. O Antigo Testamento nos leva a não cometer os mesmos erros daqueles que cometeram no passado.
É como se fosse nos dar uma direção, um alerta. Fala, você não faz da mesma forma, faz diferente. E outra coisa, tudo do Antigo Testamento é tudo colocado em Cristo. Cristo é a referência de tudo do Antigo Testamento. Tudo que lá fala no Antigo Testamento aconteceu através de Cristo. Tudo estava voltado para Ele. Por isso que a palavra fala que tudo foi criado por intermédio dele, e nada do que fez, né, sem ele aconteceu. Ou seja, mostra para nós que tudo vai convergir em Cristo. Então, por isso que é importante a gente desfrutar do Antigo Testamento. Aqui, o irmão mostrou para nós na mensagem, principalmente na segunda-feira, que houve uma falha. Ou seja, por isso que ele fez a pergunta: você constrói primeiro a casa ou os muros? Se você tivesse hoje um terreno, você construiria primeiro a casa ou os muros? Ó Senhor Jesus! Lá eu estava desfrutando, se for olhar, primeiro aconteceu a construção do templo, né? Ou seja, trazendo para a nossa realidade hoje espiritual, a casa aqui, irmãos, ela vai representar as nossas coisas. Ela vai representar a minha vida, o meu trabalho, a minha família, as minhas coisas. Qual que eu dou mais atenção? O que eu estou construindo primeiro? Eu estou construindo primeiro as coisas minhas, para depois construir as coisas do Senhor? Se eu faço isso, eu fico desprotegido, porque o Senhor é o muro que nos protege. Se eu procuro construir primeiro, buscar primeiro um bom trabalho, se eu procuro primeiro os jovens, né? Estou falando com respeito aos jovens, aqueles também que ainda não teve uma família, quer casar, não, eu quero ter um casamento. Mas esse casamento, ele tem sido, esse seu pensamento, essa vontade, esse seu sonho, você tem levado na presença do Senhor? É a vontade dele? É o que ele quer? Ou é a sua vontade que está prevalecendo aí? Se for a minha vontade, eu estou fazendo a casa. Ou seja, eu estou construindo algo que está desprotegido. Porque os muros aqui significa a proteção do Senhor. É Ele que protege as nossas vidas. É Ele que nos dá o trabalho, é Ele que nos dá o sustento. Tudo vem dEle. Mas, se eu faço primeiro a casa e esqueço de construir os muros, o que é construir os muros aqui? Construir os muros é fazer o que você está fazendo agora, é estar nessa reunião, é estar desfrutando da palavra dia a dia na sua casa, é estar alimentando da palavra constantemente, é estar imergindo na palavra, é estar recebendo a palavra com simplicidade, não questionando a palavra, sempre com o coração aberto a receber de Deus. Isso aí, irmãos, é levantar os muros. Se eu faço isso primeiro, o que vai acontecer? Se eu tenho um sonho para ser realizado, se eu tenho um sonho vou dar um exemplo aqui, eu tenho um sonho de me tornar um profissional na medicina. Se você busca primeiramente o Senhor, você é capaz. Vai acontecer. Aí você fala assim, mas tem muitos aí fora que nem conhece a palavra e é um médico. Sim, o Senhor, Ele dá para todos, mas só que essa profissão dele, ela pode acabar, porque ela não tem a sustentação adequada, ela não está protegida pelo Senhor. Tudo que nós iremos fazer, irmãos, nós precisamos pedir a proteção do Senhor, pedir a direção dele, porque ele é um muro que protege as nossas vidas, protege todo o nosso viver. Então, o que é que nós temos que fazer primeiro? Construir os muros. Ó Senhor Jesus. E que luta é construir um muro, né? Ali em Neemias mostra a luta que foi para ser restaurada ali em Jerusalém. Estava construindo um muro, estava com a ferramenta aqui fazendo um muro e a outra está com a arma. A mesma forma somos nós. Para nós ter um viver adequado hoje na presença do Senhor, nós temos que ter a arma, que é a palavra dele. Isso aqui é a arma.
Você está fazendo aqui, está servindo o Senhor, está fazendo seus afazeres, mas você está com a arma. Você está com a palavra do Senhor no seu coração. Você levantou de manhã, você entrou no alimento diário, você emergiu, você desfrutou, saiu para o seu trabalho com a arma, com a palavra. Aí você vai conseguir edificar esse muro. Irmãos, porque isso é muito importante para nós. Por isso que ali aconteceu tantas coisas. Ali quando Neemias recebe o recado do irmão dele, ele pergunta, para saber como é que estava os judeus, que se escaparam daquela época, da prisão ali muitos escapou. Ele pergunta como que eles estão. Ele fala, eles estão passando por necessidade, estão passando apertos. E aí ele fala, os muros estão caídos, as portas da cidade estão caídas. Ou seja, por não haver um muro de proteção, o inimigo entrou e bagunçou tudo. A mesma coisa acontece com as nossas vidas. Ainda que você tenha um bom emprego, ainda que você tenha uma reputação excelente na sociedade, mas se você não tiver o Senhor como esse muro de proteção, você vai cair. Eu estou falando isso aí, irmã, isso é sério. Por isso que eu falei, vou pedir ao Senhor graça e vou compartilhar com os irmãos esse ponto. A gente tem que estar lembrando disso, porque a gente esquece. A gente esquece. E daí a pouco eu já deixo o Senhor de lado e começo a fazer as minhas coisas por mim mesmo, sem nenhum muro de proteção. O inimigo, a palavra fala que ele fica ao nosso derredor, esperando uma brecha. Ali, lá a palavra fala uma brecha, é só uma abertura. Você imagina tudo aberto. Lá fala que os inimigos entravam e bagunçavam, entrava e saía tranquilamente, fazia o que queria, porque não tinha outra coisa. O muro simboliza governo. Ou seja, uma casa que tem muro é área restrita. Tem governo, tem alguém que manda naquele lugar ali. Ali não é de qualquer pessoa. Ali tem alguém que manda, tem alguém que governa, tem alguém que dá direção. Construir muros nas nossas vidas, irmãos, é buscar o governo do Senhor. É ser governado por Ele, é ser direcionado por Ele. É ter uma vida debaixo desses governar. Aí as coisas, elas vão fluir. Olha só que maravilha. Além de você receber toda a proteção do Senhor, você é governado por Ele. E ali Jerusalém estava passando por aquele problema todo. Por quê? Não tinha muros para proteger aquela cidade. Por isso que o irmão fez essa pergunta: você constrói primeiro a casa ou os muros? Porque se eu faço o contrário, ó Senhor Jesus. Daí eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, está lá em Mateus, capítulo 6. Versículo muito conhecido, Mas muitas vezes a gente não leva a sério a importância desse versículo. Mateus, capítulo 6, a partir do Senhor Jesus. Vou começar no 31 aí, viu? A partir do versículo 31 até o 33. Porque isso aqui fala de uma realidade que nós buscamos isso, Ou seja, tudo isso aqui é construir uma casa. É você construir primeiro a casa. Mas aqui a parte chave está no versículo 33. Amém? Vamos começar a ler aqui. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que bebemos? Ou que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí o 33, buscais em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler o 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Ó Senhor Jesus. Irmãos,
É isso aqui. Construir uma casa, aqui quem fala, aqui a palavra é clara, quem faz isso é os gentios. Ou seja, eles se preocupam primeiro com si próprio, com as suas coisas. Se sobrar um tempo, se eu me agir como um gentil é pessoas que não têm um compromisso com o Senhor, né? Gentil são pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Até pode crer no Senhor. Você pergunta, ele, não, eu creio em Deus, mas ele não lê a Bíblia, ele não tem compromisso com o Senhor. Eu tenho fé, tem muita fé, bicho, eu tenho muita fé. Mas quando você vai ver, o camarada, ele vive uma vida totalmente passando a perna nos outros, fazendo de tudo errado. Esses são os gentios. Mas nós que somos filhos do Senhor, filhos de Deus, nós que cremos no Senhor e temos um compromisso com Ele. Se eu tenho um compromisso com o Senhor, eu não posso fazer nada de mim mesmo. E nem tampouco preocupar com essas coisas que falou aqui. Porque quando nós estamos preocupando com essas coisas, nós estamos construindo uma casa. Somente a casa. Você não está construindo um muro. Mas quando eu me preocupo, quando eu busco primeiramente as coisas lá do alto, as coisas de Deus, quando eu busco primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, eu estou construindo os muros. Aí sim, aí você está fazendo da forma adequada, mas normalmente nós fazemos o contrário, o inverso desse versículo 33. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje há um governo nas nossas vidas, né? Hoje eu não posso fazer viver do jeito que eu vivia antes. Eu tenho a unção do Espírito dentro de mim que me mostra o que eu devo fazer e o que eu não devo, né? Mas isso tem que estar claro para nós. Hoje nós não somos mais, a palavra deixa claro, vocês, o Senhor Jesus falou isso, vocês estão aqui no mundo, mas vocês não são do mundo. Ou seja, nós fomos separados, né? Nós fomos escolhidos e separados antes da fundação do mundo para ter um viver com o Senhor. E se eu tomei essa posição, eu tenho que permanecer nela. Vamos ler um versículo que está lá em 1 Pedro. Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, podem ir desfrutando aí. Amém. Amém. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Isso aqui nos mostra que agora eu tenho um viver, eu sou separado, eu não sou mais qualquer pessoa, eu não sou mais aquela pessoa de antes. Não, então aqui Pedro deixa claro que está havendo, irmãos, uma edificação no nosso meio, graças ao Senhor. No passado nós desfrutamos do alimento diário que falou sobre os materiais de edificação. Lá falou que os materiais eles eram escolhidos, né, e separados para essa edificação. E ao mesmo tempo também trabalhado. O Senhor não está trabalhando em cada um de nós hoje? Nós somos esses materiais para essa edificação. Então, até mesmo para edificar, é necessário ter um material adequado, um material que não esteja com problemas, que não esteja... Vou dar exemplo aqui, um tijolo. Se ele estiver trincado, você vai botar ele na parede? Você não vai colocar um tijolo pocado na parede. Você vai colocar um tijolo bom, né? Um tijolo adequado. Ou seja, está com problemas, o Senhor restaura, né? O Senhor, Ele é capaz de nos restaurar.
A gente vê que aquela experiência do olheiro, né? Pega aquele vaso todo trincado, né? O que é que ele faz com aquele vaso? Ele desmancha ele e torna fazer um novo vaso. Isso o Senhor está fazendo com cada um de nós. Esses materiais de edificação, eles estão passando por medidas. Se for grande demais, Ele vai cortar. Se for pequeno demais, Ele vai colocar ele no tamanho certo. Amém? A edificação, irmãos, nos mostra também que a nossa capacidade, o que eu acho que eu sei fazer e que eu posso, que acaba quando nós temos isso no coração, nós acabamos agindo de uma forma pensando que somos maiores que o outro. Porque se eu sei fazer bem, se eu sei tocar um violão 100%, quem não sabe tocar perto de mim, eu vou estar olhando para ele, talvez eu não falo, mas lá no fundo do meu coração, eu sou melhor que esse camarada. Aí você acaba ficando maior, né? Se eu sou melhor, eu estou maior do que ele. O que o Senhor vem, faz, corta. Coloca no mesmo tamanhozinho. Porque a edificação, os materiais têm que ser iguais. Se você for olhar ali a fábrica, não é quando estava ali fazendo o tabernáculo, fazendo ali o templo, tudo era sob medida, as tábuas tinham que ter a mesma medida, o mesmo tamanho. Por quê, irmãos? Para não haver exaltação. Para não achar que eu sou mais, que eu posso mais, eu sou capaz de fazer isso melhor, eu posso fazer. Graças ao Senhor, o Senhor nos colocou nessa edificação, e Ele quer que todos estejam no mesmo patamar. Senhor Jesus, Ele está trabalhando em nós. Então nós somos importantes, todos nós no corpo somos importantes, tem que estar bem claro. Não tem ninguém melhor que ninguém, todos somos importantes, todos os irmãos, e todos podem servir. A igreja, o corpo de Cristo, todos servem. Ó Senhor Jesus. Por isso que aqui, irmãos, o Senhor, Ele quer construir esse muro de proteção nas nossas vidas. Mas nós precisamos está buscando isso, não procurar construir só essa casa, mas procurar construir esse muro. Ó Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, irmão, toda a nossa situação muda, toda a minha vida ela muda. Se eu tinha problema no meu casamento, edificando esse muro, que é trazendo o Senhor para dentro da sua vida, né, de casal ali para dentro da sua casa, o que vai acontecer? Não vai ter mais problema nesse casamento. Podem ter vindo, né? Porque nós somos diferentes, né? Eu tenho uma alma, a Marilene tem outra alma. Vai haver contritos ali, atritos, quer dizer, vai haver atritos entre nós, mas no Senhor, né? O Senhor sendo ali o muro, o centro do meu casamento, eu vou conseguir lidar com ela, e ela também vai conseguir lidar comigo, e vai haver paz. Mas sem esse muro de proteção, ó Senhor Jesus, irmãos, é luta. Nada vai à frente, né? Vivemos sem paz, vivemos sem alegria, vivemos sem sabedoria, vivemos sem força até mesmo para servir o Senhor, porque eu não tenho construído um muro de proteção. Ó Senhor Jesus, então vamos buscar primeiro, a construção vai ser diferente agora, viu? Se algum de nós aqui estava primeiramente pensando em construir a casa, vamos construir primeiro o muro. Amém? Senhor Jesus, eu gostaria de ler Salmos capítulo 7. Ó Senhor Jesus, Salmos capítulo 7, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus, Salmo 7, Senhor Jesus, capítulos 1 e 2. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo com quem me livre. Isso aqui é a situação daquele que não tem um muro, né, de proteção, que fala que o leão vai entrar e vai arrebatar, ou seja, vai pegar a pessoa, vai pegar de jeito, não tem como, né? Por isso é necessário, irmãos, estar edificando esse muro. Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, a construção do muro, ela não nos dá só a proteção que foi falado nesse salmo, mas, igual eu falei, há também o governo do Senhor nas nossas vidas, e também tudo que nós precisamos, nós iremos ter. Então, é de suma importância buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos. Senhor Jesus, gostaria de ler um versículo que está lá em Colossenses, estou sendo rápido aqui por causa do tempo. As horas passam muito rápidas, né? Então, voando. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Senhor Jesus, olha só o muro que você vai colocar em tua volta, né? Em volta da sua casa, do seu casamento, do seu trabalho, dos seus afazeres. Olha só que muro. Aqui fala. Capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Senhor Jesus, amém. Amém. E para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Só o 17, nele tudo subsiste. Isso tem que estar claro para nós. Então, como não colocar esse muro de proteção nas nossas vidas? Irmãos, nós seremos protegidos de todas as coisas, porque nele tudo subsiste. O que você pensar, o Senhor tem. O que você precisar, Ele tem. Mas talvez você fale, irmão, mas não é essa a realidade a minha, né? Eu tenho buscado o Senhor, eu tenho desfrutado do Senhor, mas tem coisas em minha vida que ainda não aconteceu. Irmãos, o Senhor, Ele age através da fé. O primeiro passo para nós é crer. Se eu creio, no tempo do Senhor, na hora certa, as coisas irão acontecer. Não é no nosso tempo. Talvez você não está pronto para receber aquilo que você está querendo. Quando você estiver no ponto, pronto para receber, o Senhor vai te dar. Mas você tem que ser fiel. Você tem que ser aquele que busca o Senhor crendo. Não busca o Senhor duvidando, irmãos. A dúvida, ela gera no Senhor Jesus. A dúvida não funciona na fé. A fé com a dúvida não funciona. Você tem que ter fé e cada dia mais pedir ao Senhor, Senhor, me leva a crer mais na Tua palavra. Aí na hora certa as coisas vão acontecer. Porque nós somos desesperados, né? Ainda mais quando é uma coisa que para você vai ser muito bom, você fica desesperado para adquirir aquilo. E o Senhor fala ainda, você está criança, eu não vou te dar, eu não vou te colocar na mão uma faca amolada, você é uma criança. Você pode correr e cair com essa faca, e furar, machucar com essa faca, cortar a mão, e você está querendo uma faca. Ele fala, ainda não é o tempo. Então, irmãos, para o Senhor, tudo tem um tempo e a hora. Nós não sabemos, viu? Talvez você está querendo alguma coisa e fala assim, isso aqui eu vou adquirir daqui uns 10 anos. Essa é a sua previsão, né? Talvez daqui um ano você já adquiriu o que você falou que ia adquirir com 10 anos. Porque o Senhor, Ele tem o tempo dele. Senhor Jesus. Então nós não vamos desesperar, porque nele tudo subsiste, né? Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do corpo,
Ele é quem governa as nossas vidas. Então vamos confiar nele, irmãos. Não vamos ficar com o coração incrédulo, duvidando da palavra dele, achando que ele não vai fazer nada na sua vida, que ele vai fazer, ele prometeu. E a promessa, ela vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela cumpre, irmãos. Basta ser fiel. Você tem um coração de busca, né? Senhor Jesus. E outra coisa, toda edificação, irmãos, exige um fundamento sólido, né? Algo firme. E aí, quem é esse fundamento? Esse fundamento é Cristo. Ele é o fundamento de todas as coisas, que nós acabamos de ler em Colossenses. Tudo subsiste através dele. Se eu quero ter, irmãos, uma vida cheia de felicidades, essa felicidade que eu estou falando aqui não é a felicidade que o mundo fala aí fora. Essa felicidade que eu estou falando aqui, ela vem diretamente do Senhor. Ele também é a nossa felicidade, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação. Então, para mim ter isso aí, eu preciso de um bom fundamento. Ou seja, se eu vou fazer qualquer negócio, um casamento, citei aqui o casamento, porque é algo, irmãos, que nós precisamos ter o Senhor como fundamento. Não tem como eu casar sem o Senhor sendo o fundamento, não tem como. Mais cedo ou mais tarde, essa edificação, o casamento é uma edificação. Se não tiver o Senhor como o forte fundamento, a parte sólida do seu casamento, irmãos, vai ter problema. Vai haver rachaduras, né? Vai haver rachaduras na edificação. Que é assim que acontece. É o irmão Nilson ali, que, né, meu padrinho também ali, seu Zé também, que mexe com construção, né, pedreiro, sabe que se não tiver uma base adequada, a parede ela vai rachar. E quando há rachaduras, há o quê? Brechas. E se há brechas, o inimigo chega e entra. Aí as coisas vão de água abaixo, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos buscar esse firme fundamento. É a rocha, né? A palavra fala que o Senhor é como uma rocha. A rocha, irmãos, ela não cede. Construiu na rocha, está bem construído. Senhor Jesus. Então, o que é buscar esse firme fundamento? Tudo volta para Cristo, né? É desfrutando da palavra. É orando todo dia pelo seu casamento, pedindo, Senhor, né, seja comigo, com a minha esposa, os que não casaram ainda, Senhor, eu estou pensando em formar uma família, mas quero que seja uma família debaixo do teu encabeçado, debaixo do teu governo. Irmãos, isso é colocar o Senhor como um fundamento nas nossas coisas. Vou fazer um negócio, Senhor, eu estou indo ali comprar um carro, eu estou indo comprar um terreno, Senhor, é da tua vontade, vai ser bom para mim? Irmãos, quem está em Cristo não é enganado nunca. O Senhor vai te mostrar na luz da palavra, Ele vai te mostrar se é realmente a vontade dEle ou se não é. Então isso você está fazendo aí uma base firme. Ó Senhor Jesus, então, irmão, nós precisamos estar buscando esse Senhor de todo o nosso coração. Vamos ler um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 15. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 15. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. 1 capítulo 3, versículos de 10 a 15. 1 Coríntios. Senhor Jesus. Segundo a graça de Deus me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor.
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só que palavra. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa semana falou sobre edificação. Então, não é edificar de qualquer maneira. A edificação, ela precisa de bons materiais, né? Aí você fala, mas irmão, a minha vida é tão assim, eu acho que eu não sou bom material não. Você é, se você não fosse, você não estaria aqui na vida da igreja. Você é importante nessa construção, irmãos. Você é importante na edificação da igreja. Então você é algo importante para Deus. E aqui Paulo fala que ele lançou, ou seja, a palavra ela vem para nós. Essa palavra ela é lançada a mim e a você. Agora eu devo pegar essa palavra como esse firme fundamento e aplicar na minha vida. Quando eu aplico essa palavra na minha vida, irmãos, eu estou fazendo uma base, um fundamento firme para tudo que vier. Tudo que eu for fazer, você já tem uma base. Você já tem Cristo como uma base. Aí ele fala, não pode lançar outro fundamento, porque não existe outro. Se nós lançarmos outro fundamento, esse outro fundamento não é de Deus, é do inimigo. Senhor Jesus, porque há somente um fundamento. Paulo deixa bem claro, Cristo. Jesus Cristo, ele é esse fundamento firme, né, que nós precisamos. Senhor Jesus. E ele fala aqui, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Por que ele falou isso? Irmãos, porque mesmo eu sendo um cristão, eu posso não estar fazendo a vontade do Senhor. Eu mesmo sendo um cristão, eu posso estar fazendo a minha vontade. Aí você está edificando da forma correta? Não está. É por isso que ele fala, olha, veja como você edifica. Por isso que nós precisamos estar na luz do Senhor constantemente. Senhor, o que eu estou fazendo está te agradando? É da tua vontade? Senhor Jesus, então, isso é muito importante. E nós precisamos atentar para isso, né? Edificar a igreja não é edificar de qualquer maneira, irmãos. Nós temos que ter uma direção, nós temos que ter uma palavra adequada, nós temos que ser simples para receber essa palavra. Nós temos que ser aquele que avança junto com a igreja, ou seja, não é aquele que fica, é um novo mover, esse mover não me agradou, você vai ficar para trás. Nós cantamos um hino que o Espírito ele está em movimento. A igreja ela não é algo estático. A igreja, irmãos, não é isso aqui, nós sabemos disso, não é esse local aqui de reunião, isso aqui não é igreja, a igreja somos nós estamos aqui, saímos daqui e virou um lugar qualquer, é uma construção, é uma casa normal, porque a igreja somos nós. Por que o Espírito ali em Ezequiel fala que estava em movimento? É o que nós estamos vivendo hoje a igreja está avançando de uma forma tremenda, porque os irmãos estão saindo às ruas, os jovens estão saindo pregando o evangelho, estão levando livros, distribuindo, os comportores distribuindo livros, ou seja, não fica só no local de reunião, né? Só que vim aqui, ouvir a palavra, aí todo sábado eu estou aqui, torno a ouvir a palavra, vou para minha casa. Não, nós temos que ser membros ativos, que movimentam. O Espírito está movimentando, eu também vou movimentar junto. Como é que é, irmã? A palavra, nem sei falar essa palavra direito. Zigue-zaguear, né? Então vamos lá, vamos movimentar. Então o Senhor está chamando cada um de nós para isso. Não vamos ficar parados, né? Por isso que a igreja, ela não é algo parado. A igreja tem que haver. E uma das coisas que o Senhor quer que mais que a igreja faz é pregar o evangelho. O Senhor ele importa com pessoas, né? Ele quer salvar a humanidade. Então, não podemos ficar mais parados, né? Se eu não acompanho, igual eu falei no início aqui, os irmãos estão lá em São Paulo, lá em Sumaré, estão acompanhando a palavra de perto para não ficar para trás.
Porque se algum de nós não buscar, talvez não dá para todo mundo estar lá, mas alguém entre nós aqui na igreja em casa tem que ir lá, para estar perto, para estar acompanhando. Eu também posso acompanhar pela internet, né? Graças ao Senhor pela tecnologia. A tecnologia tem ajudado demais o avanço do Evangelho e está nos colocando atualizados, né? Com a palavra atual. Se eu não preocupo com isso, irmãos, eu fico para trás. Então nós vamos ser né? Com esse mover. Isso aí, irmãos, é colocar nas nossas vidas um firme fundamento, né? Ó Senhor Jesus. Aí o irmão deu um exemplo muito, assim, claro sobre a construção dos muros, né? E ele colocou lá a igreja como Filadélfia, que ela fazia da forma certa, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Lá a igreja em Filadélfia, eu gostaria até de estar abrindo com os irmãos lá, vamos lá em Apocalipse. Ó Senhor Jesus, encerrar por causa do tempo, já está indo embora. Apocalipse, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ver um pouco aqui sobre aqui, porque o irmão tocou nesse assunto e fala que a igreja em Filadélfia, ela para nós é um modelo, né? Fala que ela sabia e praticava, ou seja, a palavra. Então, essa é uma forma de edificar. Amém? Vamos ler aqui. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha, vamos ler até aqui. Um dos pontos, eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, a minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor, vamos ler aí. O que mostrou aqui? Que os irmãos ali em Filadélfia, essa igreja aqui ela é um modelo para nós. O que eles falam? Porque guardaste a palavra. É um ponto muito importante, né? Edificar o muro é você guardar a palavra. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra é o mesmo que praticar a palavra. Guardar aqui é praticar. Guardar, talvez eu pensava que era só decorar a palavra e ficar com ela na mente, não. Guardar aqui é praticar. Ou seja, a palavra entra na sua mente e você traz ela para a sua realidade. Você pratica a palavra. Aqui, João estava falando aqui de praticar a palavra mesmo. Deixar essa palavra entrar em você e fazer uma obra em nós. Não é só ficar no conhecimento, mas essa palavra aqui. E os irmãos ali faziam isso. Isso é um tipo de edificação do muro, né? É um dos itens que nós devemos para edificar o muro. Ó Senhor Jesus. Outro ponto, né? Também colocado como um dos primeiros pontos, não divide o corpo de Cristo entre clérigos, os que servem a Deus, e leigos, os que precisam ser conduzidos por não conhecer a Deus. Ou seja, aqui não tinha hierarquia. Na igreja, na época lá de Filadélfia, não tinha hierarquia. O que é hierarquia? Hierarquia suponhamos, tem aqui
Os irmãos responsáveis é considerado como um irmão maior. O irmão que serve na música vem abaixo, o outro que serve... Entendeu? Não, os irmãos lá não tinham isso. E graças ao Senhor, no nosso meio, nós também não temos isso. Somos todos iguais. Somos irmãos. Não, aqui é um dos pontos para edificação. Se tornar uma edificação forte, é não ter isso, né? Porque isso divide os irmãos. Acaba havendo entre nós divisões. E quem está acima, acaba pisando naquele que está embaixo. Infelizmente é assim. E nós sabemos que na igreja ela perdeu a palavra profética, e pela perda da palavra profética entrou tanta coisa no meio, e uma das coisas foi essa: haver grupo de pessoas mais importantes. Isso tem no mundo, né? O mundo tem isso. O mundo, aquele que é bom, ele é o melhor, e ele é colocado no pedestral. Graças ao Senhor que a igreja pura, irmãos, ela não tem isso. A igreja que o Senhor é o cabeça, a igreja que o Senhor é o governo, não tem membros melhor que outro membro, todos são iguais, somos irmãos. Ó Senhor Jesus. E o segundo ponto, vou ser rápido aqui por causa do horário. O segundo ponto é Senhor Jesus. O segundo ponto é a visão clara da unidade. É o que eu estava falando aqui, que a igreja, ela não se resume só aqui em nós aqui. A igreja, ela é a extensão da cidade. Ou seja, a unidade, a palavra tem, a visão que o Senhor tem nos dado sobre a unidade, irmãos, é algo tremendo. A unidade é que todos os irmãos que creu no Senhor faz parte do corpo. Ainda que não tem grupos separados. Deus, ele olha aqui para a terra, ele olha para Carlos Chagas, por exemplo, ele vê Carlos Chagas uma única igreja. Ele não vê em Carlos Chagas as igrejas. Isso aí, o Senhor nos deu essa visão, né? A visão que o Senhor tem nos dado, essa visão é muito grandiosa. Eu saber que todos os irmãos fazem parte do mesmo corpo. E quando não tem isso, quando essa visão não está clara para mim, o que acontece? Esse muro, ele jamais vai ser construído. Porque eu não vou querer ter comunhão com os irmãos. Jamais eu vou ter que... irmão, não, ele é de outro, tem outro viver. Não quero contato com os irmãos, porque vai me contaminar. Já veio até falar isso, a gente contamina doença, né? Senhor Jesus, você está chamando um irmão de doente, né? Está comparando o irmão com uma doença. Irmão, sem querer, nós estamos ferindo o corpo de Cristo. Quando eu tenho essa atitude, eu sem querer, sem perceber, eu estou machucando o Senhor. Ele está olhando lá de cima e fala: poxa, olha só. Então, essa visão nós temos que agradecer, dar muito graças a Deus pelo ter vivido da igreja, irmãos. Quanta visão o Senhor tem nos dado. Uma delas é a unidade. E assim esse muro é construído. Amém? A igreja vai ficando protegida, porque os irmãos é um. Os irmãos, entre nós, a paz. Entre nós, amor um para com o outro. Né? Entre nós, os irmãos é um, o falar é um, a palavra é uma. Olha só. E aí o que acontece? O Senhor abençoa. A unidade, ela traz bênção, traz paz, traz tudo de bom que nós precisamos, né? E aí esse muro é edificado. Senhor Jesus, então, esses dois pontos a igreja em Filadélfia tinha. Ela guardava a palavra, né? Ela era uma entre si. Ela tinha unidade. Ela tinha a visão clara da unidade. O terceiro ponto, ó Senhor Jesus, para a gente, acho que não vai dar tempo de terminar, nós finalizar aqui. Ó Senhor Jesus,
outro ponto importante, ela não duvidava daqueles que o Senhor colocou na frente para transmitir a palavra. Aqueles que Deus colocou na frente como canais, no caso que era João, né? João era um desses, que o Senhor colocou como um canal para a palavra chegar aos irmãos. Então, quando eu duvido do irmão que está ali na frente, sendo um canal, um irmão separado, trazendo uma palavra de direção para a igreja, quando eu duvido desse irmão, o que acontece? Duvido da palavra dele, ou talvez duvido dele e da palavra. Se eu duvido do irmão, eu duvido da palavra. Estou duvidando da palavra do irmão, o que vai acontecer? Não é edificação. Esse muro não é construído. E em Filadélfia, os irmãos, eles não tinham isso. Eles não duvidavam que aquela pessoa que estava à frente foi alguém separado e escolhido por Deus para estar ali levando a palavra para eles. Oh Senhor Jesus, isso, irmãos, é maravilhoso, isso é bênção demais. Paulo teve uma experiência com isso, né? Com os irmãos ali em Tessalônica, né? Vamos ler lá rapidinho, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Eu já vou ler e vou terminar por causa do tempo. Amanhã, Deus vai me dar a graça de dar continuidade. Amém? Amanhã a gente continua, mas vamos ler esse versículo para nós terminar com esse versículo. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha só, essa aqui foi a experiência dos irmãos ali em Tessalônica, né? Eles recebiam a palavra de Paulo não com dúvida, mas crendo que aquela palavra que Paulo estava trazendo, ela estava vindo de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui para você ficar exaltando irmão nenhum que fala a palavra. Irmão nenhum que está à frente deve ser exaltado, exaltado é o Senhor. Mas nós devemos dar reverência à palavra que é falada através dele. Ele é um canal. Se ele está falando, qual a prova que eu sei que o irmão realmente está na vontade de Deus, está fazendo o que Deus quer? É quando as coisas acontecem. Falou a palavra, aconteceu, algo aconteceu em cima do que ele falou, é algo de Deus, porque se não for de Deus, não acontece. E se ele estiver falando de si mesmo, também não vai acontecer. Então, isso tem que estar claro para nós. Nós precisamos ser simples. Estou ouvindo essa palavra atual, né, que o Senhor tem nos dado. E aqui os irmãos ali foi muito abençoado. Ali fala, se for ler lá o contexto, a igreja avançou muito rápida. Em pouco tempo a igreja em Tessalônica alcançou toda a região. Ou seja, avançou muito rápido, porque eles foram um com Paulo. Creu na palavra que Paulo trazia através. Deus falava para Paulo e Paulo trazia a palavra para eles. Eles creram. Eles recebiam a palavra, crendo que aquela palavra estava vindo diretamente do trono de Deus. Então, nessa noite, que o Senhor nos dê um coração simples, né, para receber a palavra, e que ao construirmos, né, essa edificação, não vamos fazer primeiro a casa, vamos fazer primeiro os muros, né, buscar primeiro as coisas do Senhor, irmãos. Ser um com o Senhor, desfrutar da palavra, emergir na palavra, né, alimentar dessa palavra, aí você vai estar construindo um excelente muro ao seu redor. Jesus é o nosso Senhor, os irmãos podem compartilhar. Eu acho que não vai dar nem para fazer grupos, né, por causa do tempo. Vamos ser direto, né? Quase 9 horas. Só Senhor Jesus.
iam contra ela, né?